Oi para todo mundo, meu nome é Marcos Souza e esse é mais um vídeo do canal Sons Aleatórios. E hoje eu vou falar aqui de um duo gaúcho, que na verdade era um casal, parece que não estão mais casados hoje, não tenho certeza. Quem souber dessa informação, por favor, coloque aí nos comentários. Mas foi um casal chamado aí Luiz e Irínia, que participaram de uma banda de rock gaúcho chamada Barata Oriental, que em meados da década de 90 terminou, e desse término os dois aí acabaram já casados, formando um duo inspirado aí no budismo, com letras, principalmente as letras deles são muito inspiradas nos ensinamentos budistas, porque eles se converteram ao budismo. Existe um monastério budista ali, um templo budista no Rio Grande do Sul, na cidade de Três Coroas, que ficou famoso no Brasil inteiro. É um dos poucos lugares que tem, inclusive, na Três Coroas, um restaurante tibetano. E eles se autoproclamaram os The Dharma Lovers. E isso aconteceu em 1998. E aí, entre 99 e 2000, não tenho certeza do ano, eles lançaram o seu álbum de estreia. Eu conheci os The Dharma Lovers pela coletânea Brazilian Pebbles, que eu já falei aqui no canal, já comentei aqui no canal. Lá tinha a música Peixes. E esse primeiro álbum, ele é bem folk mesmo, uma música folk raiz, com letras bem reflexivas e um clima bem melancólico. Depois, em 2002, eles chocaram os fãs, já que eles tinham angariado, com o segundo álbum, chamado Básico, se não me engano, acho que é isso mesmo, onde eles incorporaram elementos de música eletrônica e até de dance music. Foi uma atitude bem audaciosa. É louvável você querer não ficar só preso num único estilo musical, desde que você trabalhe bem ali as influências que você recebe diferentes do que estava acostumado, né? E isso infelizmente não ocorreu. Esse álbum não foi muito feliz, eu diria assim, apesar da tentativa ser válida. Felizmente, no terceiro álbum eles voltam ao que eles sabem fazer de melhor, que é o folk, mas aqui um folk muito mais acid folk e rock and roll também, com influência muito marcante do rock também e da psicodelia, principalmente, que é o Laranjas do Céu de 2005, 2004, desculpa, 2004. Então temos aqui a capa. Aqui. E um encarte aqui. Com as letras, inclusive. Um álbum que passou na mão de vários produtores. Não, nada menos que 11 produtores atuaram aqui nesse disco. Todos ali da cena gaúcha, reconhecidos como, por exemplo, o Quatro Naso. Não sei se é Quatro Naso ou é o Fornaso, que é como se pronuncia ali o nome artístico dele. O Flu, o Regis San, o Thomas Dreher, entre vários outros. Então aqui temos um excelente álbum de folk mais eletrificado um pouco. Então vamos falar aqui um pouco das faixas. Começo com a faixa título, Laranja do Céu, onde eu noto aqui uma bela influência do Clube da Esquina, inclusive aqui. Você consegue enxergar a influência de Loborges e Beto Guedes aqui na música, com aquele violão bem dedilhado e tudo mais. Já depois em Onda, é uma música bem mais acid folk aqui. Me lembra um pouco ali o Donovan naquela fase Hurdy-Gurdy Man. Exagerando um pouco ali, mas chega a me lembrar assim. Com certeza Donovan foi uma influência importante nesse disco aqui. E aqui acho que é a faixa onde isso é mais perceptível. Depois vamos ter Fantástico, que já é uma música mais plácida,
mais com piano, e que remonta mais ao primeiro álbum. Aqui também um folk mais castiço, digamos. Depois vem uma faixa que eu adoro, que é Bodhisattva, que se refere aí a um ser iluminado que adia o próprio fim do ciclo de reencarnações, que eles chamam de samsara, para ajudar outros seres vivos a alcançar essa iluminação espiritual. E é justamente isso que eles contam aqui na letra da música. Eles falam sobre essa característica desse ser já prestes a se tornar um Buda, segundo consta. Mas eu acho interessante que ele tem um ar meio de moleque, que tanto que eles falam aqui, ele quer paz, não quer pasmaceira. Então tem um jeito meio assim, espevitado até. Exagerando muito, estou viajando muito na maionese aqui, mas eu diria que foi quase um Saci Pererê tibetano, digamos assim. Depois temos a faixa Corpo, que é um pop rock luminoso e de responsa aqui, remontando aí a várias bandas brasileiras do rock dos anos 80, em especial a Legião Urbana, que me lembram tanto aqui. Depois vem Medo, uma faixa de acid folk mais soturno um pouco. Chega a me lembrar Kula Shaker, né, que o Kula Shaker é influência importante nessa faixa aqui. Depois vem uma releitura instrumental da faixa título de Laranja do Céu, ali com alguns efeitos eletrônicos também aqui só, mas também ficou bem interessante. Depois uma cover bem agradável para mim de Quando o Sol Bater na Janela do Seu Quarto, da Legião Urbana. Sim, o Renato Russo tenho certeza que teria ficado bastante satisfeito se pudesse ter ouvido essa releitura dessa música dele aqui. E depois Ave Rosa é outro momento do Kula Shaker baixa de vez aqui. Eu acho que tem bastante influência dessa banda neopsicodélica e com elementos de música indiana. Também não é à toa que o Kula Shaker aqui é meio que padrinho musical do Zedamar Lovers. E depois vem Retirado, que é uma música bem humorada. Ele fala, Retiro é muito bom, pena que dá uma dor no joelho. E também pena que dá um nó na cabeça, eles dizem aqui. Então até ele fazendo graça aqui do retiro espiritual aqui. Uma faixa que me lembra um pouco musicalmente o do alemão, de Krautfolk, o Witthöser and Westrup, que eu pretendo abordar aqui em breve no canal também. Depois, O Buda que Você Sou, é uma faixa bem experimental, influenciada muito pela música tibetana, que demora a ter vocal, e quando os vocais vêm eles têm todo meio que distorcido, com um eco, reverb e tudo mais. E uma letra existencialista também, bem aos moldes da filosofia budista, uma faixa bem interessante, bem instigante. E o final só que não é tão bom, a música não é tão boa quanto as outras que a gente tem aqui, que é a Canção das Pedras, que ela não que é ruim, não é uma música ruim, em absoluto, é uma música interessante. Porém é bem mais convencional que as outras. Perde um pouco aquele clima de piração, aquele clima de experimentação, e já pega um rock mais convencional, um pop rock mais convencional aqui. E essa canção que tem esse álbum aqui foi lançado em 2004, naquela época, início dos anos 2000, do século 21, não era incomum você ter uma faixa brinde aqui de vídeo, um vídeo, que você só acessava se colocasse o CD aqui no drive do seu computador. Hoje em dia, falando isso, parece até coisa de museu. Essa molecada de 20 anos para menos nem vai saber do que se trata. Mas era um artifício relativamente comum. Ali no início dos anos 2000 você tem uma faixa interativa, como se falava na época. Então, depois o The Dharma Lovers lançou mais 2 álbuns de estúdio, que eu gosto também, o Simplesmente e o Espaço, porém não são tão audaciosos musicalmente quanto esse aqui. E lançaram também um álbum ao vivo, e continuaram ali meio que em estágio meio que de hibernação, até parece que em 2022
a banda realmente, o duo, né, e depois virou uma banda também, chegou a ter músicos ali de apoio, acabou encerrando atividades. Até onde eu sei, pelo jeito, de 2022 para cá, não se teve mais nada, não se ouviu falar mais nada deles. E o Nenung, inclusive, que o Luiz e a Irinha, que eu esqueci de falar, acabaram adotando nomes tibetanos. E o Luiz virou Nenung e a Irinha virou Yangzan. Então o Nenung tem aí vários projetos paralelos aí com gente importante do rock nacional. Então não é impossível uma volta do The Dharma Lovers, mas é improvável. Ainda mais se realmente eles não estão mais juntos. Como eu falei, não tenho certeza disso. Pelo que eu apurei na internet, sim, estariam separados. Mas corrijam-me se eu estiver errado. E de todos os álbuns do The Dharma Lovers, para mim, esse é o melhor, o mais bem produzido, o que tem melhor repertório. Então, fica a dica aí para quem gosta de acid folk. Escutem Laranjas do Céu do Os The Dharma Lovers. E daí, toda terça-feira tem vídeo novo aqui no canal. Por hoje eu fico por aqui. Vejo vocês na próxima terça-feira. Até lá.